em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Tá na hora, professor Paulo Bacelar. Alô você, amigo, alô amiga, ouvinte, você internauta. Estamos começando mais uma edição do Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Se você tem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, o 99273-4353, operadora 85. E com a gente ele, especialista no direito previdenciário, o advogado e professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para conversar com os nossos ouvintes. Fique à vontade, entre em contato com a nossa produção. Se você tem alguma dúvida na área do direito previdenciário, entre em contato com a gente. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta vem do Manuel Francisco, de Pacatuba. Ele envia a seguinte pergunta para a gente: tenho 50 anos e 22 anos de contribuição. Eu posso parar de contribuir ou continuo pagando? Eu vou dizer sinceramente que eu não entendi muito a pergunta dele, professor. Quanto tempo ele tem? Tem 50 anos de idade, 22 anos de contribuição. Porque ele já tem o tempo necessário, Marcos. Ele já tem 15 anos de contribuição, né? E aí faltaria apenas implementar a idade, 65 anos. Mas não vale a pena, porque você deixa de ser segurado e você perde direitos previdenciários daqui para lá, tipo um auxílio-doença, né? Algum outro benefício que necessite. Então é importante fazer planejamento previdenciário nesse caso, para saber se vale a pena contribuir. Lógico que vale a pena continuar contribuindo, mas quanto, né? Qual o valor? Será que você aumentando a contribuição vai ter uma aposentadoria melhor? Então isso se chama planejar o seu futuro, planejamento previdenciário. E você pode contratar um especialista no assunto para fazer o seu planejamento. E ele pode ficar também fazendo aquela contribuição anual para continuar sendo segurado? Pode, mas aí ele manterá a média de contribuições que ele já tem hoje, né? O interesse dele realmente é aposentar com salário mínimo, então ele poderia só manter a contribuição anual para poder manter a qualidade de segurado. E agora a pergunta do Francisco Melo, de Guaraciaba do Norte. Quantos anos é preciso para a aposentadoria de quem trabalha com serviço insalubre, professor Paulo Bacelar? Olha, em termos, não é só a atividade insalubre, precisa ter a exposição, a comprovação da exposição a agente nocivo. Agente nocivo físico, químico, biológico. Em regra, seria 25 anos de contribuição com 60 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher. Regina, de Juazeiro, queria tirar uma dúvida. Fui para uma perícia médica no INSS de Sobral no dia 27 de janeiro e ainda não obtive resposta. Só diz que está cessado. O que significa? Sendo que a perícia foi uma demora para dar certo. Eu agendei 1º de junho de 2022 e só aconteceu em janeiro deste ano. Professor Paulo Bacelar, o que significa estar cessado? O benefício cessado é o benefício que já foi feita a perícia e que já foi marcado uma data de alta médica, é a alta programada que a gente chama. Então ela fez a perícia e o benefício já foi cessado por alta médica. Ela precisa entrar no meio do INSS e solicitar o extrato de benefícios. Ela vai ver nesse extrato de benefícios quais são os benefícios que foram concedidos, com a data inicial e a data fim, e também olhar o extrato de pagamento para ver se não tem algum pagamento em atraso lá que ela tem a receber e ela não sabe ainda. Mayra, em Caridade, recebo o BPC e moram eu, meu marido e meus 4 filhos pequenos. Eles estão no meu cadastro.
não tenho nenhuma outra renda, só vivemos do BPC. Ele teria direito de fazer um Bolsa Família para ele e as crianças? Pois toda vez que vamos no CRAS, eles dizem que não tenho direito, mas já procuramos aí outros advogados e dizem que nós temos direito. E nesse caso, hein, professor Paulo Bacelar? Olha, é bom nesses casos você procurar a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública, ela tem a opção de entrar com ação judicial para recebimento do Bolsa Família quando o CRAS diz que não tem direito. Eu não posso dizer se ela tem direito ou não, porque eu teria que analisar a família, a idade, as crianças e fazer um cálculo. Mas ela pode procurar a Defensoria Pública da União para entrar com a ação e pedir a inclusão no Bolsa Família. Envie sua pergunta para o nosso WhatsApp 992734353, operadora 85, participe com a gente, 992734353. A Maria em Guaraciaba do Norte faz uma pergunta para a gente. Olá Maria, seja bem-vinda. Eu estou recebendo o auxílio doença por 6 meses. Eu parei de pagar o INSS em 2021. E ganhei a causa em novembro de 2022. Eu gostaria de saber se mesmo recebendo o auxílio eu devo continuar pagando ou só depois de passar pela outra perícia, porque não só recebe se pagar. A pergunta da Maria. Já me disseram que eu continuasse pagando porque ia garantir para a aposentadoria e não ia ter problemas com a perícia. E outros já me dizem que eu não pagasse porque o INSS ia entender que eu estava bem e poderia pegar e poderia pagar e assim ia cortar o auxílio. Tem a ver isso, professor? Não. Enquanto a pessoa está recebendo o benefício de auxílio-doença, ela mantém a qualidade de segurado dela e quando ela voltar a contribuir, depois que cessar o benefício, aquele período que ela ficou de auxílio-doença vai contar para a sua aposentadoria. Então ela só pode contribuir após cessar o benefício, para ela não deixar de ser segurada e ela manter esse período intercalado e ter o cômputo do auxílio-doença como tempo de contribuição e carência. Então ela só deve contribuir depois que cessar o benefício. Se ela não estiver mais recebendo benefício, aí ela volta a contribuir. Pergunta agora do Otton, que está no interior do estado. Ele não colocou aqui o nome da cidade. Otton, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu sou o MEI. Paguei 2020 o ano todo e veio a pandemia. Atrasei uns 4 meses em 2021. Já em 2022, atrasei 6 meses. Como eu faço para colocar em dia? Eu tenho 9 anos de carteira assinada no Rio. E conta para aposentadoria? A pergunta do Otton, professor Paulo Bacelar. Sim, conta todo o período que a pessoa contribuiu, tanto na mesma categoria como em categoria diferente. Então ele vai computar aquele tempo dele para aposentadoria, não tem problema. A questão do atrasado do MEI, ele precisa procurar o contador dele, porque é feito as contribuições pelo site do empreendedor, do portal do empreendedor, onde vai fazer um DAS-MEI, que é uma guia específica para quem é MEI, que é microempreendedor individual. Então ele deve procurar o contador dele para fazer as guias de atraso e ele poder se regularizar. Flávio, em Umirim, sou padeiro e sofri um AVC em setembro. Eu tenho o lado direito todo paralisado. A minha perícia está para abril. Eu consigo receber auxílio? Eu não contribuo só com o MEI que fiz em dezembro. Professor Paulo Bacelar, nesse caso, hein? Olha, se ele é padeiro e sofre um AVC e está incapacitado para o trabalho, ele vai ter direito ao auxílio-doença. Agora, ele precisa ter contribuído antes de ter sofrido AVC, ou seja, a contribuição tem que ser feita antes da pessoa estar incapacitada para o trabalho. E aí ele terá direito ao auxílio-doença, sim. Maria das Dores, em Choró. Eu gostaria de tirar uma dúvida. É porque eu tenho 2 crianças especiais. O benefício deles é no meu nome. Mesmo assim, eu tenho o direito de me aposentar. Eu vou completar 55 anos. Olha, quando ela pode se aposentar, se ela tiver contribuições, tiver 15 anos de contribuição e tiver 62 anos de idade. Ao aposentar, se ela tem renda, a aposentadoria dela vai computar como renda naquela família, o cálculo da renda familiar deve ser recalculado e aí pode ser que algum BPC que ela tenha dentro de casa possa ser revisto e ser cessado. O direito à aposentadoria dela ela vai ter. Agora precisa saber
quando ela se aposentar, para refazer o cálculo da renda familiar e verificar a condição do BPC que já recebe. Socorro em Icó. Posso pagar como contribuinte facultativo? Eu recebo o BPC. A pergunta da Socorro em Icó. Pode. Quem recebe o BPC pode contribuir como facultativo. O que é que isso vai acarretar? Contribuição como facultativo pode gerar a pensão por morte, por exemplo, se a pessoa for casada e ela está contribuindo. Então, ela contribuindo, ela vai ser segurada da Previdência e também ela pode completar os 15 anos de contribuição, se ela tiver pouco tempo de contribuição ou faltando pouco tempo de contribuição para ter os 15 anos, ela vai completar os 15 anos e pode poder depois pedir aposentadoria no lugar do BPC que ela recebe. Tem alguma dúvida? Entre em contato com a nossa produção, operadora 85 992734353. Agora a pergunta da Fábia, em Pentecoste, professor Paulo Bacelar. Meu marido usa duas pontes safena no coração, ele tem 2 pontes safena. Ele tem 52 anos e está sentindo tonturas e dor no peito. Ele entrou com o pedido do auxílio, fez todas as perícias, passou 5 anos e agora o juiz negou. O que ele pode fazer? Ele não está podendo mais trabalhar e eu temo por ele, eu tenho medo por ele. Olha, se o juiz negou, aí precisa ver assim, porque a justiça ela tem a última palavra, né? Então, ou foi por falta da perícia médica, falta de documentos médicos, de laudos bons, porque o juiz ele vai se basear na perícia médica judicial. E essa perícia médica judicial vai levar em conta os laudos e os atestados médicos que a pessoa produz como prova no momento da perícia. Então, se ele não tem provas suficientes para aquele processo ter tido direito, já que o juiz negou, ele precisa requerer novamente com novas provas e caso o INSS negue novamente, ele entra na justiça novamente. Ana Maria, em Catunda, faz a seguinte pergunta. Eu tenho epilepsia há mais de 10 anos. Eu tenho direito a um auxílio? Somente pela doença, não. Nem a epilepsia, nem qualquer outra doença. O que vai dar direito a um auxílio ou a um BPC ou a uma aposentadoria por invalidez, é um laudo médico atestando que a pessoa está incapacitada para o trabalho por causa daquela doença. Então, não é a doença que vai gerar o direito ao benefício, e sim a sua incapacidade por causa daquela doença. Pergunta agora da Maria de Canindé. Eu fiz a cirurgia da tireoide. Foram tirados 11 caroços e 4 deles deram maligno. Aí eu fui atrás do auxílio doença, fui aprovado na primeira perícia há 8 meses. Mas o INSS negou por falta de qualidade. Coloquei no advogado e me deram 3 meses. E o que eu faço para receber os 8 meses? Olha, nesse caso precisa entrar com ação na justiça para restabelecer o benefício por um período maior, o período que o juiz determinar. Francisca, em Uruoca. Sou professora, moro em Uruoca e tenho 22 anos de contribuição e 43 anos de idade. Com quantos anos eu posso me aposentar? Olha, o professor, ele vai se aposentar com 25 anos, a professora, né? 25 anos de contribuição e 57 anos de idade. Então, ela pode esperar, nessas situações, 25 anos de contribuição e 57 anos de idade como professora. No caso dela, a idade, o tempo de contribuição está perto, a idade vai demorar um pouquinho, né, professor? Exatamente. Terezinha, no Crato. Professora há 28 anos no município, eu tenho 50 anos. Solicitei o meu tempo de serviço do INSS há 2 meses. Por que demora tanto a resposta do INSS? É porque falta servidores e tem muito processo para ser analisado. Então, são mais de 1 milhão de pessoas que estão na fila do INSS atualmente. Professor, tem agora a pergunta da Bruna, no Crato. Meu pai tem 13 anos de carteira assinada. Começou a pagar em abril de 2022 como contribuinte facultativo de baixa renda, pois está inscrito no CadÚnico e não tem renda alguma. Se acidentou em agosto de 2022, marquei a perícia dele. Foi marcada para o dia 9 de fevereiro de 2023. Mesmo pagando INSS
INSS nesse modelo, tendo cirurgia agora em março de 2023, continua pagando. Vou marcar uma nova perícia, pois já vai completar um ano que ele paga como contribuinte facultativo. Eles podem reprovar novamente? Olha, pode. Agora, se ele está incapaz, é melhor ele não pagar, porque o facultativo, ele deixa de ser segurado com 6 meses. Então, ele poderia ficar pagando uma a cada 6 meses, somente para não perder a qualidade de segurado e ficar esperando a perícia médica. Agora, ele não precisa ficar pagando todo mês, porque se ele está incapacitado, ele pedir um auxílio-doença, se esse auxílio-doença for concedido, vai retroagir a data do pedido e aí aquele tempo que ele pagou vai jogar fora, vai jogar dinheiro fora. Então é melhor que ele espere a perícia e passe a pagar apenas de 6 em 6 meses como segurado facultativo. Antônia, em Cedro, meu benefício, eu dei entrada na justiça já faz um ano e quando foi em novembro de 2022, o juiz aprovou o benefício, mas até agora nada de dinheiro. Eu liguei para o meu advogado e ele falou para mim que só vou receber o dinheiro em abril ou maio. Por que demora tanto assim, mesmo passando pela justiça para o INSS liberar o meu benefício? Demora tanto assim mesmo, professor? Porque na justiça o pagamento do atrasado é feito em RPV, que é requisição de pequeno valor. Então as pessoas elas têm que ter um pouco de paciência, porque não se paga assim na mesma hora. Então existe ainda a ação, tramitação, o INSS vai fazer a defesa, o juiz pode marcar uma audiência, vai ser feita uma audiência. Após a audiência, espera-se o julgamento do processo. Às vezes o juiz julga o processo favorável, mas o INSS recorre, vai para uma segunda instância, demora mais um pouco para ser julgado. Depois que é julgado e é concedido, ainda vai esperar o INSS implantar o benefício. Após a implantação do benefício, vai gerar o cálculo do atrasado na vara. Esse cálculo vai ser feito por um servidor da vara, que pode ser analisado pelo advogado em planilha própria, de fazer o seu próprio cálculo, comparando com a planilha da justiça, impugnar ou aceitar esse cálculo, e após o cálculo ser feito e ser aprovado, vai para o tribunal para emitir o RPV. Então demora um pouco, e esse tempo aí demora, depois que é concedido o benefício, está demorando em torno de 4 a 5 meses. As pessoas têm que ter paciência, porque vai receber esse dinheiro. O importante é que deu certo, né? Exatamente, mas o importante é que deu certo. Muitas vezes a pessoa espera muito e não tem direito a nada, né? Fica perdendo. Então, e também não é culpa do advogado se negar, porque o juiz é que vai julgar. Então, o advogado ele tem a função de apresentar as provas e fazer os pedidos. Quem faz a análise do pedido do direito é o juiz, e o advogado pode recorrer das sentenças. Essas sentenças muitas vezes são reformadas por ação do advogado, mas a demora não depende do advogado. Pergunta agora que vem de Novo Oriente, o Francisco. Tenho 64 anos de idade e há 10 que dei baixa na carteira. Eu queria saber como eu faço para me aposentar. Eu sou agricultor. Olha, se ele tem 64 anos e deu baixa na carteira, tem que saber se ele tem 15 anos como agricultor, porque ele já teria direito pela idade, né, que é os 60 anos. Então ele precisa saber qual é o período que ele tem de agricultor, se ele tem provas rurais, e aí ele pode se aposentar. Pergunta do Wilson de Araturi. Tenho 35 anos e 8 meses de contribuição e tenho 57 anos de idade. 35 anos e 8 meses de contribuição, 57 de idade. Já posso me aposentar? A pergunta do Wilson de Araturi, professor Paulo Bacelar. Ainda não. 8 meses, 35 e 8 meses, 57 anos de idade. Vamos olhar aqui a conta, né, Marcos? Não, ainda não tem direito, porque 57 com 35 vai para 92 pontos, né? 92 pontos. Ele precisaria ter 100 pontos em 2023. Vamos para a idade mínima do homem. Ele tem que ter 63 anos de idade e 35 de contribuição. Ainda não tem direito. Então ele precisa ver quanto tempo ele tinha em 2019. 32. 2019, 2020, 2021, 22, 23, não, devia ter 31 anos de contribuição. Então faltava 4 para ele fechar os 35 lá em 2019. Então ele precisa ter um pedágio de 4 anos. 35 mais 4. Então só vai se aposentar com 39 anos de contribuição pela regra do pedágio, ou ele vai ter 65 anos
quando fizer a idade de 65 anos, também já vai ter tempo também direito para se aposentar. Então, no momento agora, ele não tem direito à aposentadoria. Tem esse pedágio aí de 4 anos, né, professor? 4 anos. Nessa regra. E daqui a 4 anos ele vai ter 58, 59, 60, 61. Então ele se aposenta com 61 anos, que é menos do que a idade mínima, que é de 65. Ok, abraço, obrigado, Wilson. E você, tem alguma dúvida na área previdenciária? Entre em contato com a gente. Você pode participar enviando a sua pergunta para a nossa produção no nosso WhatsApp, operadora 85 992734353. A Neide, em Novo Oriente, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Sou funcionária pública, tenho 32 anos de serviço prestados e 55 anos de idade. Quando devo dar entrada na minha aposentadoria? E ela colocou a observação aqui que é concursada. Olha, Marcos, pelas regras atuais, precisa ver se Novo Oriente tem regime próprio de previdência para fazer adaptações às regras da reforma da Previdência. Ela poderia se aposentar com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Então, antes da reforma, ela já teria direito à aposentadoria. Aí precisa ver as regras de transição da cidade de Novo Oriente, que pode ter sido diferente da cidade de Fortaleza. Então, eu teria que ver a lei de Novo Oriente para poder analisar o caso dela. Lindalva, em Pacajus, tenho 61 anos e 6 meses de idade e 21 anos e 7 meses de contribuição. Eu posso dar entrada na minha aposentadoria? Professor Paulo Bacelar. Não, a mulher, ela tem que ter 62 anos de idade para se aposentar por idade com 15 anos de contribuição. Se ela já tivesse 61 anos e 6 meses de idade em 2022, aí ela teria direito à aposentadoria em 2022. Mas se ela fez 61 anos e meio agora em 2023, aí já pula para 62 anos de idade. Ela precisa esperar completar 62 anos de idade. Então ela precisa aguardar mais 6 meses, né? Se ela já tivesse 61 anos e 6 meses o ano passado, né, em 2022, aí teria direito à aposentadoria já. Mas está perto então, né, professor? Está bem perto. pertinho. Ela já fez 6 meses agora. Se bem, Marquinhos, 6 meses. Daqui 6 meses, né? Daqui ela 6 meses. Fecharia os 62 em 2023 ainda. Bem pertinho, Lindalva. Abraço para você, obrigado pela participação. Francisco Vasconcelo, em Ubajara. Eu dei entrada na aposentadoria em 2011. Eu poderia aposentar por idade ou por contribuição. Paguei as mensalidades com aumento que era permitido pelo INSS para que eu tivesse um bom valor do benefício quando me aposentar. Queria me aposentar por contribuição, mas o atendente fez por idade. Eu quero fazer o pedido de revisão. Eu mesmo posso fazer o pedido ao INSS? Olha, vai depender do direito. Você mesmo pode fazer o pedido de revisão, mas eu sugiro que você contrate um especialista, porque não é só protocolar um pedido de revisão. Você tem que dizer por que você quer revisar aquele benefício, provar que aquele benefício que você quer era melhor do que o que foi concedido, provar que a aposentadoria por tempo de contribuição seria um valor maior do que a aposentadoria por idade, porque não é porque a aposentadoria por idade que não utilizou as contribuições, ela utilizou as contribuições. Muita gente confunde a aposentadoria por idade com o BPC, que não é o caso. A aposentadoria por idade também precisa ter um mínimo de contribuições, então vai utilizar as contribuições que você fez no cálculo da aposentadoria por idade. Então você precisa calcular um valor de calcular o valor do outro. Se o outro benefício você já tinha direito também e é um valor maior, você pode pedir revisão, mas aí você precisa calcular para saber se é maior, realmente ter certeza, porque se não for maior, o INSS pode revisar o seu benefício e o seu benefício ficar menor do que você já está ganhando. Hernani Xavier, em Tauá, faz a seguinte pergunta. Me aposentei em 2010 e fiz alguns empréstimos, mas era a renovação. O último que fiz começou a descontar em maio de 2020. E eu tenho como saber se vai demorar muito esse desconto? Só recebo R$ 920. No caso do Hernani, professor. Ele pode pedir o extrato de empréstimo consignado através do portal do meu INSS.
Maria Alexandra, em Umirim. Gostaria de saber, quem recebe o BPC tem direito de receber o Bolsa Família? Eu tenho uma criança de 2 anos e fui cortada no ano passado. Aí me falaram que eu fui cortada porque eu sou casada. É verdade isso? Não por ela receber o BPC, mas pela renda familiar. Sim. Se o marido dela trabalha, tem outras pessoas que moram na casa, e aí verificando a renda, esse Bolsa Família pode ser cessado. Francisca, em Maracanaú, meu filho, ele perdeu a mão do lado esquerdo. Eu gostaria de saber se ele tem direito à aposentadoria. Não, a aposentadoria só é para quem contribui com a Previdência a partir dos 14 anos como aluno aprendiz ou a partir dos 16 anos como segurado facultativo. Se ele não contribui, eu vou entender que ele não contribui, ele teria direito a um BPC, caso houvesse a perícia médica, houvesse a constatação do impedimento de longo prazo. Nem sempre isso vai dar direito ao BPC. Ele teria que fazer uma perícia médica e analisar o caso concreto. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Maria, no Crato. Meu namorado, ele já contribuiu 24 anos com carteira assinada para o INSS e foi demitido. No momento, está em busca da aposentadoria. Então, ele já contribuiu 24 anos com carteira. Fomos saber que faltam 4 anos e 3 meses para a aposentadoria dele. Aí eu gostaria de saber como eu faço. Se eu pagar 10 mil reais de uma vez ao INSS, dá certo para ele, o meu namorado Ricardo, se aposentar logo? Hein, professor Paulo Bacelar? Olha, essa informação ela precisa ser verificada, porque se ele tem 24 anos de contribuição, ele não falta só 4 anos para se aposentar. Com 4 anos ele vai ter 28 anos de contribuição, não falta só isso. Então, de qualquer forma... E ela não colocou também a idade dele, né? De qualquer forma, essa é uma informação que não dá para dizer se ele vai se aposentar ou não. Precisa calcular. As pessoas elas têm que entender que hoje, no direito previdenciário hoje, não existe mais uma fórmula mágica de se aposentar. Precisa calcular, precisa fazer cálculo, precisa saber se a pessoa tem períodos em aberto que possa contribuir. Tem que saber se esses períodos em aberto, caso contribua, vai contar para aposentadoria ou não. Se esse período em aberto eu preciso comprovar a atividade ou não. Então tudo isso precisa ser analisado por um especialista que vai calcular e vai te dar as opções para você fazer. Não se paga mais nada nas cegas. Tem que ter uma certeza de que aquilo que eu estou pagando vai contar para a minha aposentadoria. Então é o caso dela contratar uma pessoa para fazer o cálculo e saber realmente a condição dele, não ouvir de um ou de outro que ele vai se aposentar se fizer isso ou fizer aquilo. Precisa ter uma análise de um especialista para dizer com certeza que ela fazendo aquilo ela vai ter direito à aposentadoria. Ela ou o namorado dela. Agora tem a pergunta do Júnior de Brasília. Nós sabemos que o advogado não sabe a previsão do processo, mas tem como ver e saber sobre o andamento, pois o meu já completou 3 anos. Sim, o andamento sim, ele pode dizer se houve alguma movimentação, se ele tiver muito tempo parado na vara, o advogado pode impulsionar esse processo, pode peticionar, pedir celeridade, pode denunciar o CNJ pela demora no processo, pode ligar para a vara, fazer uma consulta no balcão virtual com o secretário da vara ou com o juiz. Então isso tudo o advogado pode fazer. Agora não pode prever quanto tempo um processo vai demorar. Porque a gente imagina a ansiedade, a angústia, né, professor? Certeza, 3 anos, né? Noélia, em São Luís do Curu, minha dúvida de hoje é: um homem que vai fazer 61 anos em maio e já pagou 10 anos de contribuição no Sindicato Rural, ele precisa continuar pagando para ter direito à aposentadoria ou ele pode parar de pagar e fica esperando completar a idade? Paulo Bacelar. Ele vai completar 61 anos de idade, pagou 10 anos de contribuição ao sindicato. Olha, Marca, aquela sindicato, né? que a gente sempre fala. Pagar ao sindicato não vai garantir a ele a aposentadoria. Então ele tem que ter provas rurais. Ele pode pedir aposentadoria quando completar os 15 anos de atividade rural, não de contribuição para o sindicato. Contribuir para o sindicato
e nada para efeito de aposentadoria é a mesma coisa. Você não precisa pagar ao sindicato para se aposentar. É claro que se você paga ao sindicato, se você é filiado ao sindicato, ela vai servir como uma das provas para analisar o direito e ver que você realmente é agricultor. Mas não é isso que vai fazer você se aposentar, sim as suas provas rurais e o seu conhecimento da atividade rural. Então, pagar ou não pagar, tanto faz. Você tem que ter provas rurais durante 15 anos e completar a idade, 60 anos de idade, e pedir aposentadoria. Antônia, em Santa Quitéria. Sou aposentada por invalidez. Estou há mais de 4 anos, que fiz perícia. Se for preciso fazer perícia, eu ligo para agendar ou eu espero ser chamada pelo INSS? Não, espera ser chamada pelo INSS. A perícia médica de revisão é marcada pelo INSS e os segurados aposentados por invalidez serão convocados para fazer perícia. Lembrando que ao completar 60 anos de idade, o segurado não faz mais perícia médica. Lucinete, em Camusim, professor Paulo Bacelar. Recebo Bolsa Família e se eu conseguir um emprego de meio salário na prefeitura, o Bolsa Família ele pode ser cortado mesmo se eu for contratada por temporada? Não, se for meio salário mínimo, não. Não, né? Mas vai depender da renda das demais pessoas na família. Aldísio, em Fortaleza, tenho 64 anos de idade e 23 anos de contribuição. Eu gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. 1 ano, né? Porque ele falta aí 64, completar a idade, né? De 65 anos de idade para poder pedir aposentadoria. Está perto, hein, Aldísio? Pergunta agora da Leiliane, em Baturité. Meu pai é pensionista com um pouco mais do que um salário mínimo e perdeu seu aposento por causa disso. Eu ouvi que uma pessoa pensionista pode acumular com um aposento ou de um dos aposentos, se for maior que um salário, o menor sofre uma redução. De acordo com essa informação, por que o meu pai perdeu o seu aposento? Professor Paulo Bacelar. É uma boa pergunta, né? Porque não é motivo para perder a aposentadoria. Teria que ser um outro motivo. Como eu sempre digo aqui, a pensão por morte pode ser acumulada com a aposentadoria, sendo que se os dois benefícios forem de um salário mínimo, não há redução nenhuma. Se um benefício, pelo menos, for de um salário mínimo, também não há redução do outro, que for maior, e haverá uma redução do benefício quando os dois benefícios forem maiores do que o salário mínimo e o valor de menor, o benefício de menor valor terá sofrido uma redução, mas não perde o benefício, ele não deixa de receber. Então ela é acumulável, precisa estudar o caso concreto para saber o que foi que houve com ele. A orientação para ela é procurar então um especialista pode na área, procurar um né? especialista, pode procurar o INSS para saber o direito, o motivo do cancelamento dessa pensão, né? Ou dessa aposentadoria. Pode ser também, Marcos, que seja um BPC, não seja uma aposentadoria. Aí não é uma aposentadoria. Ela tinha um BPC, passou a receber uma pensão por morte e aí cancelou, cessou o BPC, mas não seria a aposentadoria. E nesse caso teria que olhar, por isso que precisa verificar. E agora a participação da Maria Villanir, em Capistrano. Sou contribuinte facultativo com o código 1929. Dei entrada no salário maternidade e veio negado, pois o INSS está cobrando os 10 meses antes do nascimento da minha filha, com o código 1830, como se eu tivesse 2 salários. O que eu devo fazer? Pois o único benefício que eu recebo é o Bolsa Família. Sou mãe solteira e tenho provas que paguei todos em dia. Olha, o problema da contribuição do Código 1929, eu já disse aqui, né? Eu preciso, a pessoa que paga como dona de casa, como facultativo, dona de baixa renda, dona de casa, ela precisa ter os requisitos, como ser cadastrada no CAD único, não ter renda declarada no CAD único, e ter o CAD único atualizado de 2 em 2 anos para poder pagar esse valor menor, que é de 5% do salário mínimo. Então, se o INSS, no momento do pedido do aposentadoria ou de um salário maternidade, verificar
que ela não tem esses requisitos, esses pagamentos não são validados pelo INSS, e ela precisa fazer a complementação dos 5% que ela já pagou para 11%, que é o plano simplificado de previdência, de 5 para 11, que é de 6%. Então esse código 1830 é exatamente essa complementação. Então é provado aí que o INSS não validou as contribuições e ela precisa pagar essa complementação para ter direito ao salário maternidade. Maria Rocha, em Aracati. Tenho 26 anos e desde 2019 eu pago o Sindicato Rural. E em 2020 recebi salário maternidade como trabalhadora rural. Se por acaso chegar a assinar carteira futuramente, eu terei problema na aposentadoria? Se ela assinar carteira como trabalhadora urbana, ela descaracteriza a condição dela de segurada especial, que é trabalhadora rural, e ela terá que juntar novas provas após cessar o seu vínculo. Então, ela perde a condição de segurada especial, mas se ela sair da empresa, for demitida lá na frente e voltar a ser agricultora, esse período de agricultora antes e período de agricultora depois do vínculo urbano podem ser somados e ela poder pedir a aposentadoria dela, excluindo esse tempo que ela assinou a carteira. Paulo Sérgio, em Beberibe. Sou professor do município desde 3 de fevereiro de 1988. Completo 55 anos, dia 5 de agosto. O nosso regime previdenciário é próprio. Já posso pedir minha aposentadoria? O Paulo Sérgio, em Beberibe, professor Paulo Bacelar. É isso que eu sempre falo. A aposentadoria do regime próprio nos municípios precisam ter o conhecimento da lei do regime próprio de cada município. Cada município tem as suas regras. É claro que a maioria são copiadas da regra geral, mas precisa ver a regra do local. Então, 55 anos de idade, com 88 para cá dá 32. 35, né? 35. 35 anos. Com 55 é possível que já tenha direito à aposentadoria, mas aí precisa confirmar com a lei do município de Beberibe. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Rosemary em Juazeiro. Minha mãe recebe auxílio doença, tem uma perícia marcada para julho, só que ela já completou a idade da aposentadoria rural e o auxílio dela é até julho. Como deve proceder agora, já que ela já completou a idade da aposentadoria rural? Ela pode requerer a aposentadoria rural e o servidor irá cessar o auxílio doença dela, se ela estiver recebendo, e concederá a aposentadoria rural dela. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Roberto em Fortaleza. Como faço para saber sobre minha aposentadoria? Que documentos preciso apresentar? Professor Paulo Bacelar. Olha, depende de cada caso, né? Tem a documentação básica, que é a carteira de trabalho, certidão de casamento, certidão... às vezes é certidão de nascimento para fazer algum acerto, carnês de contribuição antigos para fazer acertos também, se for o caso, mas depende. Se tiver tudo no CNIS, ou que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, você poder analisar de acordo com o que está no CNIS para saber o que precisa apresentar. Se a pessoa tem trabalho em atividade insalubre, em atividade prejudicial à sua saúde, ela tem que apresentar os PPPs da empresa onde ela trabalhou. Então precisa ver, analisar cada caso, mas em regra são esses documentos que precisa fazer. O José, em Aracati, gostaria de saber se minha mãe pode pedir o benefício de prestação continuada. Ela já tem 64 anos e 9 anos de contribuição. Ela tem alguns problemas de saúde também. Ela já pode pedir o benefício, professor? Não, o BPC pode ser por idade ou pela deficiência. Pela idade, ela precisa esperar ainda os 65 anos de idade, esperar mais um pouquinho. E se ela tiver uma deficiência que a impeça de fazer atividades normais durante pelo menos 2 anos, ou seja, tem um impedimento de longo prazo, que é de 2 anos mais ou menos, ela pode pedir o BPC. Agora precisa ter um laudo médico atestando esse impedimento de longo prazo. Agora a pergunta da Alessandra em Acopiara.
Sou agricultora, tenho 47 anos, pagava o sindicato e parei de pagar. Quando eu for me aposentar, eu preciso colocar o sindicato em dia? Já teve pergunta parecida aqui, né, professor? Olha, não tem relação do sindicato com o INSS. O sindicato não é o INSS, o sindicato não é o órgão que vai conceder a aposentadoria. O que você precisa ter são provas que exerce a agricultura durante 15 anos. A sua relação com o sindicato é com o sindicato, não tem nada a ver com o INSS. Luciana, em Itatira, tenho 59 anos, 24 anos de prefeitura. Eu queria saber com quantos anos falta para a minha aposentadoria? Pergunta da Luciana em Itatira. Olha, se ela não tem ainda 25 anos de contribuição, ela não pode ter direito à aposentadoria. Ela vai se aposentar com 60 anos de idade e 25 de contribuição. Faltaria um ano aí para ela se aposentar. Emanuel, em Fortaleza, eu tenho 20 anos de contribuição. Eu sou PCD, minha deficiência é mental, falta muito tempo para a minha aposentadoria. Eu trabalho na indústria risco 4, professor Paulo Bacelar. Falta muito tempo, professor? Olha, não sei, tem que fazer cálculo. Toda análise de aposentadoria hoje, você precisa ter uma análise da documentação. Como é que está o seu CNIS, se tem vínculo com... exposição a agente nocivo, se você tem PPP, a deficiência, quando começou a deficiência, quem é que ele é do PCD, que é pessoa portadora, pessoa com deficiência. Qual é a deficiência, quando começou essa deficiência, para saber o tempo que você tem com a deficiência. Então, tudo isso precisa analisar para saber quando você terá direito a um benefício. Isso chama planejamento previdenciário. Procurando, então, um especialista para... esclarecer corretamente, tem que contratar, né? Um especialista. Em alguns casos, a gente fala aqui numa maneira geral, né, Marcos? Confiando nas informações de idade, tempo de contribuição, a gente pode fazer uma projeção. Mas quanto vai ser o benefício, se já tem direito ao benefício ou não, isso vai depender muito do cadastro. Às vezes a pessoa diz que tem 20 anos de contribuição, mas lá no cadastro tem um vínculo em aberto, tem um vínculo extemporâneo que precisa comprovar. Então, isso, o direito previdenciário, né, se tornou muito complexo. Então, a gente só pode, assim, dar uma informação correta mesmo com a análise da documentação e o cadastro do CNIS, o cadastro do segurado. Então, é importante que, em alguns casos aqui, a gente sempre fala, procure um especialista, porque é a sugestão do professor Paulo Bacelar, procurar um especialista para analisar o caso de um cadastro. Quando as informações vêm redondas, quando as informações dá para dar uma informação precisa, a gente vai falar aqui claramente, vai orientar, vai falar qual é a documentação que precisa analisar, quando que vai ter direito à aposentadoria. Mas, por exemplo, valor de quanto será a aposentadoria, aí somente com cálculo. E aí valores futuros, períodos futuros, quando vai se aposentar, vai depender muito de quanto você vai contribuir daqui para frente. Como é que está o seu cadastro do INSS é muito importante. Então, sempre mantenha a sua senha em sigilo, porque a senha do meu INSS ela é uma senha que vale para muitos outros serviços, como imposto de renda, Detran. Em vários serviços você usa a mesma senha, então não forneça a sua senha para ninguém. Se você tiver que contratar um advogado ou um especialista na área previdenciária, você faça um termo de responsabilidade dessa senha. O advogado também vai precisar de um termo de consentimento para utilizar essa senha. Então, sempre tome cuidado com isso e não passe informações para terceiros que vocês não conheçam e que não façam contrato. Abraço para você, Emanuel. Obrigado pela participação. A Ana Nunes, em Icó, participa com a gente agora. Tenho 53 anos. Quem contribui com o CAD único se aposenta com quantos anos? E tem que ter quantos anos de contribuição? Olha, 53 anos de idade, né? Ela se aposenta com 62. Se for mulher, se ela estiver contribuindo como facultativa de baixa renda, com código 1929, é a contribuinte de facultativa de baixa renda, precisa estar cadastrada no CAD único, sempre atualizado de 2 em 2 anos, e aí você precisa apenas contribuir com 15 anos de contribuição e ter aposentadoria aos 62 anos de idade.
Antônia, em Novo Oriente, tenho 33 anos, nunca contribuí com a Previdência Social. Sou beneficiária do Bolsa Família. Eu gostaria de saber o que posso fazer para ter direito à aposentadoria quando completar a idade para me aposentar. Olha, se ela tem Bolsa Família, ela está cadastrada no CAD único. Então é uma pessoa que deve continuar cadastrada no CAD único, atualizando esse cadastro e contribuindo como facultativa de baixa renda. Ela pode, porque ela é cadastrada no CAD único, no código 1929, e ela terá direito à aposentadoria quando completar 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Paulo, em Barbalha, eu queria saber o porquê os juízes, em modo geral, não atendem, estão demorando tanto. Professor Paulo Bacelar. Depende do juiz. Tem juiz que são bem céleres, são varas que funcionam bem, outras varas não funcionam tão bem, então depende muito de cada caso, né? Mas em regra a justiça aqui no Ceará pelo menos é muito célere em comparação a processos que eu tenho, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. São processos que demoram bastante tempo, mais do que aqui no Ceará. O volume é muito grande, né, professor Paulo Bacelar? Mas com uma vara boa, o processo funciona. Na vazão, né? É impressionante, muito processo, mas tem juízes que realmente fazem funcionar a Justiça Federal. Coloca para andar, né? Bota para rodar. E a Justiça Federal, ela ainda tem um atendimento melhor, uma funcionalidade bem melhor do que a Justiça Estadual. Joaquim, em Canindé, fiz uma perícia médica dia 30 de setembro, perícia judicial. O resultado saiu em outubro. A médica me deu 120 dias. O juiz já sentenciou. Agora falta só o INSS dar uma data para receber. Pergunta do Joaquim, por que está demorando tanto? Pois essa é a demora. Tanto a justiça vai demorar, porque tem os trâmites, mas o que está demorando bastante também é a implantação do benefício, porque aí já parte para o INSS, né? A justiça dá, o juiz já funcionou, já prestou o serviço, né, jurisdicional, prestou o serviço que a pessoa pediu, e agora falta o INSS implantar, que aí vai para o problema de falta de servidores, de falta de celeridade junto aí ao INSS. Então precisa ter paciência e esperar que o benefício será concedido. No Natanael, em Uruoca. Olá, Natanael. Ele coloca aqui, professor, na mensagem, em primeiro lugar, parabenizar o programa em Uruoca, tem total audiência, olha só que beleza, professor Paulo Bacelar, pois vocês ajudam aqueles que não sabem dos seus direitos. Muito obrigado pela audiência, abraço para você, a todos aí de Uruoca. E agora ele quer relatar um problema aqui da avó dele. Ela começou a trabalhar em 1980 até 1983 em empresas privadas. Em 1986, ela começou a trabalhar na Prefeitura de Fortaleza como agente administrativo e também teve cargos comissionados até 2009, quando ela entrou em depressão. Em 2011, ela foi aposentada por invalidez permanente no regime próprio. Através do programa, descobriu que ela podia se aposentar também no regime geral. Ela já fez 61 anos, vai fazer 62 em dezembro desse ano. E ele gostaria de saber como ele faz para pedir essa outra aposentadoria. A pergunta do Natanael em Uruoca, professor Paulo Bacelar. Olha, em primeiro lugar, Marcos, dizer que ainda não passei em Uruoca, né? Quando eu passar, eu quero aí... Já está programado. Fazer uma visita e tomar um café na cidade de Uruoca. Todos sabem aí do meu projeto de passar em todas as cidades do Ceará. Ainda não visitei Uruoca. Mas olha só, a questão da aposentadoria precisa, no caso dela, precisa ver duas coisas. Olhar o cadastro de contribuições previdenciárias, fazer o cálculo de quanto tempo ela tem de regime geral, então ela precisa ter 15 anos no regime geral, e quando completar 62 anos ela poderia acumular as duas aposentadorias. E a segunda coisa é saber se ela não utilizou nenhum período do regime geral, através de uma certidão de tempo de contribuição, para levar para o regime próprio de previdência. Então ela precisa fazer essas duas análises, como eu sempre digo, sempre calcular para saber do direito da pessoa, para não requerer benefícios sem saber realmente se a pessoa tem direito. Sempre precisamos calcular o tempo
para quando for requerer o benefício, já dá para se aposentar sem susto nenhum. Mas, por exemplo, professor Paulo Bacelar, se nos cálculos faltarem 4 anos, ela pode contribuir esses 4 anos para poder fechar o tempo de contribuição e pedir essa segunda aposentadoria? Pode. Agora veja só, no caso dela, ela é funcionária pública, então ela não pode contribuir como facultativo, é proibido por lei. Então, para ela, se ela não é facultativa, ela precisa exercer alguma atividade por fora para gerar contribuição previdenciária, ela contribuir com alguma atividade remunerada que ela tenha. Ok, obrigado pela participação de todos. Você que entrou em contato com a nossa produção no nosso WhatsApp 859-9273-4353, pode enviar a sua mensagem durante a semana e sábado que vem, 7 da manhã, nosso encontro marcado aqui, né, professor? Muito obrigado. Com certeza, Marcos, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez no próximo sábado, com toda a disposição para a gente responder a todos os nossos ouvintes. Todos que a gente puder responder no dia, e aquele que não puder, te deixa para a semana que vem. Sempre vocês fiquem ligados, porque a sua resposta será dada aqui no nosso programa, seja num sábado, um no outro, mas teremos sempre o compromisso de dar a informação para você. Muito obrigado e até o próximo sábado. Grande abraço, boa semana. Tchau, pessoal.